O Alienista, Machado de Assis. Adaptação e ilustração, Francisco Vilachan. Gênero literário, história em quadrinhos. Resumo da obra. O enredo de O Alienista é dividido em diferentes planos narrativos que organizam as reviravoltas do projeto de Simão Bacamarte em construir um hospício na cidade de Itaguaí. Essas reviravoltas têm 3 etapas. Conforme mudam as ideias do protagonista sobre loucura e normalidade, diferentes grupos de pessoas vão sendo internadas na famosa Casa Verde da cidade. Temas principais: a vulnerabilidade dos jovens, diálogos com a sociologia e com a antropologia. Olá! É com muita alegria que apresentamos a você O Alienista, de Machado de Assis. Você lerá uma adaptação para o formato de história em quadrinhos, daquela que é considerada uma das mais famosas novelas do realismo brasileiro. Machado de Assis é considerado um dos maiores autores da literatura brasileira. Nascido no Rio de Janeiro, passou a vida toda nessa cidade, que utilizou como cenário para quase todos os seus textos. Negro e de família humilde, Machado de Assis vivenciou as desigualdades sociais e passou por um processo de ascensão social a partir de sua atuação no meio cultural. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e participou ativamente da vida intelectual brasileira do século XIX. O conto adaptado é O Alienista, que integra o livro Papéis Avulsos de 1882. Essa publicação reúne alguns dos melhores experimentos narrativos do autor. Na narrativa que aqui apresentamos, aparecem várias características que consagraram Machado: a paródia filosófica, o ceticismo sobre o progresso, a ironia sofisticada e o olhar crítico. A prosa de O Alienista é organizada a partir de um narrador onisciente, em terceira pessoa, que usa algumas fontes que trazem parcialidade ao relato. Em diversos momentos, ele se refere aos cronistas de Itaguaí, que opinam sobre as versões dos fatos narrados. Na primeira reviravolta do conto, Bacamarte afirma que a saúde mental está no equilíbrio perfeito das faculdades. Tudo que escapar disso é insanidade. Na segunda etapa, o médico inverte o sentido da primeira reflexão e conclui que é o desequilíbrio das faculdades mentais que indicam normalidade. O perfeito equilíbrio vira sinal de anormalidade. Por isso manda soltar os desequilibrados e prende os equilibrados. A cidade responde com alívio, pois agora é apenas uma minoria que está presa. Na terceira etapa da história, o alienista passa a acreditar que é um homem sem nenhum defeito. Então, tranca a si mesmo no asilo. Será que ele consegue sair de lá? O Alienista é uma obra que permanece atual. Os debates sobre o que define normalidade e loucura continuam até os dias de hoje. A vila de Itaguaí, cenário do conto, pode ser vista como um microcosmo da sociedade brasileira do período. Porém, como a obra do autor é universal, os questionamentos sobre os limites da razão podem ser aplicados a qualquer época ou lugar. O Alienista é uma das realizações mais bem acabadas da fase realista ou da maturidade de Machado. Nele se expõe a teoria da loucura de Simão Bacamarte, que também é uma teoria da identificação do normal. O golpe final dado pela ironia machadiana ocorre quando o alienista se tranca por ser o único alienado. Quando Machado de Assis compôs o conto O Alienista, o positivismo e o evolucionismo eram doutrinas científicas da moda entre a classe letrada, sendo acompanhados por aspirações de poder. Essas teorias do século XIX influenciaram a literatura da época. Nesse conto, Machado satiriza a moda científica presente no realismo-naturalismo. Quanto ao gênero, temos uma novela adaptada para os quadrinhos. A linguagem em quadrinhos permite que os temas e questões importantes sejam apresentados com objetividade e diálogo entre linguagens. Além da crônica, Machado de Assis praticou outro gênero vindo da imprensa moderna europeia, o folhetim. Alguns de seus principais romances nasceram dessa forma, assim como alguns de seus contos, incluindo O Alienista.
Aproveite a leitura desta obra clássica brasileira adaptada para os quadrinhos.